Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde muito especial às trabalhadoras e os trabalhadores aqui presentes e a todos aqueles que nos acompanham através dos canais de comunicação dessa casa. Primeiramente, tive que chegar um pouquinho depois aqui no início da fala, não pude aproveitar e quero agradecer aqui, Gabriel, Vivian, pela citação carinhosa aqui realizada, porque tive que substituir uma palestra de direitos humanos. E por que eu digo isso? Porque direitos humanos têm uma ligação imensa com aquilo que eu vou falar hoje, nessa tarde. Primeiramente, quando a gente fala de direitos trabalhistas, a gente tem que entender que não estamos falando meramente de direitos, mas a gente está falando, sobretudo, de um processo de conquista histórica, que vem desde a Revolução Industrial. E quando eu digo nessa casa, que às vezes tem uns discursos fácil em relação ao mercado livre, que o mercado vai se ajustar totalmente. Olha a Revolução Industrial aí, estudem a Revolução Industrial, que vão perceber, na verdade, um momento trágico que a gente tinha na história da humanidade, com pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia, sem direitos mínimos, as mulheres, na verdade, sem respeito, trabalho infantil. E nós, enquanto humanidade, fizemos vários pactos reconhecendo indivíduos inerentes à figura do ser humano, que, dentre eles, tem toda a construção, sim, dos direitos trabalhistas. Então, quando fui procurado aqui, o Gabriel me pediu, quero também parabenizar, presidente, porque fiz a conexão aqui, eu gosto de usar essa expressão, né, para utilizar essa tribuna. E essa tribuna, de fato, preenchendo, e quando preenchendo que nem preencheram os requisitos necessários, é bom dizer, o posicionamento aqui tem que ser de liberar sim a palavra, porque deve ser uma expressão, não só nossa, mas expressão da sociedade como um todo, daquilo que está acontecendo. E utilizaram isso de forma muito democrática, então também saúdo e parabenizo vocês pela utilização da palavra nessa tarde. Falando em direitos humanos, hoje, na verdade, é um dia que durante o mundo inteiro, na verdade, está discutindo questões de política, sobretudo de conscientização e de enfrentamento ao preconceito sexual. É o dia do chamado orgulho da população LGBTI. E aqui eu falo, já fui até criticado no passado, mas digo isso, de conhecimento público, a questão da minha sexualidade, mas digo sobretudo que eu não gosto da expressão orgulho LGBTI, porque acho que a sexualidade é uma característica que não torna ninguém pior e ninguém melhor do que ninguém. E a gente tem que, na verdade, respeitar. E até aqueles que me criticam, achando que eu deveria ter posicionamentos mais radicais, eu quero dizer que eu tenho o direito, sim, de querer estar nessa tribuna e nesse parlamento, não pela minha sexualidade, mas eu tenho condição de estar aqui pelas minhas ideias. E é assim que eu quero estar aqui no parlamento e eu não abdico desse direito. Mas hoje é, sobretudo, uma grande oportunidade da gente discutir, sim, a implementação de políticas públicas, porque nós não podemos permitir, em pleno século XXI, que tem pessoas que estão morrendo porque o mundo ainda não aprendeu a respeitar a sua pluralidade, a sua diversidade, a magnitude que tem do gênero humano e a possibilidade de cada um ser feliz do jeito que é. A gente não precisa e não podemos querer impor aos outros a forma da gente conceber o mundo. E eu encontrei uma mensagem, uma poesia que me sensibilizou e que eu gostaria de pedir à TV Legislativa que mostrasse, porque eu acho que faz o reflexo daquilo que eu gostaria de trazer nessa tarde. Sobre diversidade, eu disse, seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu
a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Exato, que se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. A gente a reconhecer, sobretudo, que a beleza da vida está nas nossas similaridades, mas também está nas nossas diferenças. Nós não precisamos fazer delas pontes e obstáculos, mas podemos fazer, sobretudo, um caminho de aproximação. Eu queria também, presidente, pedir aí ao Ari uma foto, porque, inclusive, está sendo vinculado aqui na cidade uma indicação minha aqui como vereador, que foi adotada pela prefeitura da nossa cidade, numa campanha de adoção aos animais nos ônibus da cidade. Vejam bem, e nós já conseguimos descobrir, hoje recebi a informação que alguns desses animais, inclusive esse animal que está na foto, através dessa indicação que foi abraçada aqui pela prefeitura, foi adotado. Nós estamos enfrentando de frente esse problema, pedindo sobretudo a questão da adoção. E as pessoas que me acompanham sabem do trabalho forte e intenso que eu tenho em diversas áreas nessa casa, mas sobretudo o carinho especial que eu tenho na minha militância em relação à questão dos direitos animais. E sofro muitas críticas às vezes. E há muita gente que acha, na verdade, que a gente tem que optar entre um e outro. E Abraham Lincoln tinha uma frase que dizia o seguinte: eu defendo tanto os direitos dos animais quanto os direitos humanos, porque acredito que essa é a defesa de um ser humano que busca ser integral. E eu acredito piamente nisso. Eu acho que a gente tem que olhar o mundo com sensibilidade, olhar o mundo nos mais diversos assuntos. E é nessa visão de mundo, respeitando o ser humano, é nessa visão de mundo que passa por várias etapas. Passa pela inclusão, passa pela diversidade sexual e passa também pelo respeito aos direitos trabalhistas. E é essa visão de mundo global, inclusiva, olhando com muito respeito às diferenças que a gente tem que defender nessa casa. Então, aproveito para finalizar e fazer meu coro mais uma vez, no sentido de dizer que os direitos trabalhistas não são meros direitos trabalhistas, são conquistas históricas, e são conquistas sim atreladas aos direitos humanos. E vamos lutar porque o mundo pode ser um lugar melhor para todos. Obrigado.